Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22, versos de número 1 e o verso 2, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, meus amados, nesta noite, neste vídeo, nós queremos trazer uma palavra com o título Como Alcançar o Milagre. Que maneira alcançar milagre? O que é milagre? E nós vamos nessa simples mensagem, usando a vida do homem de Deus chamado Abraão, não só dele, mas de alguns outros, para os irmãos terem noção do que é milagre. Nós vemos que é muito importante trazer isso para os nossos dias, porque tem sido muito deturpado, distorcido, a questão do milagre, como se recebe, como vivemos a questão do milagre, a questão de fé, tudo isso está envolvido, nesta tese chamada milagre. E nada mais justo do que pegar aqui, a vida deste homem que foi o alvo do milagre do Senhor, ele e a sua esposa Sara. Sara aos 90 anos, ele aos 100 anos tiveram um filho, filho que foi prometido, foi dito por Deus que daria a ele seria pai de uma grande nação, e Deus cumpriu aquilo que ele falou, nasceu Isaque, ainda que antigo, um pouquinho antes, Sara querendo ver as promessas cumpridas, querendo passar à frente de Deus, deu aí a sua empregada e a sua serva, e Abraão teve um filho com ela chamado Ismael, mas não era a aprovação de Deus. A aprovação de Deus era com Abraão e Sara. E a Bíblia diz que agora, depois que Ismael é despedido junto com a sua mãe, vão embora, agora esse menino, ele já grande, já um menininho, já bem esperto, falante, que o pai tinha um carinho muito grande. Só quem tem filho, com a idade não mais aquela idade do começo de tudo, que a gente, do casamento, aqueles sonhos, projetos, mas com a idade um pouquinho mais madura, a gente sabe, o carinho, o amor, o apego que tem, chamamos até do filho da nossa velhice. Porém agora, este homem chamado Abraão, ele passa a ter um teste, uma prova. Deus faz um teste com ele, uma prova com ele, porque Deus queria realizar mais um milagre na vida dele. Porém, para que esse milagre acontecesse, teria que ter 3 coisas envolvidas, e é exatamente isso que eu quero ensinar a vocês nessa noite, Observa que para o milagre acontecer, 3 coisas são importantes, são fundamentais para que o milagre realmente aconteça. Às vezes você pode até me perguntar: mas pastor, o que é milagre? E eu posso dar uma pausazinha na história de Abraão para te explicar. Milagre é um ato sobrenatural da vontade do nosso Deus, é algo que ultrapassam as leis naturais, é como se Deus se revelasse ao homem de uma forma estrondosa, espantosa, uma forma que não tinha, inexplicável. Então é a maneira de Deus se revelar, é quando Deus ele vai além do limite da ciência, do limite do ser humano, da natureza. Quando ele ultrapassa, quando ele vai além, ele entra aí na lei do sobrenatural, aonde acontece os milagres, Eu vejo que todo milagre, ele passa por 3 coisas, e são 3 fundamentais para a realização do milagre. Primeiro, chama-se vontade de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Para que o milagre aconteça, primeiro tem que ter a vontade de Deus. Segundo, tem que ter um processo,
terceiro tem que ter um sacrifício. E eu vou explicar dentro dessa passagem, né, de Abraão, essas três coisas: a vontade de Deus, o processo e o sacrifício. Observa que eu acabei de falar que o milagre, né, é um ato sobrenatural de Deus. É uma maneira, é um ato de Deus se revelar ao homem de uma forma inexplicável, uma forma extraordinária, né, que vai além da compreensão humana. Por isso que chamamos de milagre. E quando eu observo aqui esse texto, eu vejo aqui que Abraão, ele recebe aqui uma missão. A missão de Abraão era da vontade de Deus que ele fizesse. Então a primeira coisa é a vontade de Deus. Nenhum milagre acontece se não for da vontade de Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer campanhas, você pode ser homem de oração, mulher de oração, de jejum, de monte. Não importa, se não tiver a vontade de Deus em primeiro lugar, milagre não vai acontecer. Então aqui Deus dá uma ordem a Abraão e diz: pega o teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, e vai sacrifica-o a mim em holocausto nas terras de Moriá. Então a primeira coisa que eu vejo que Deus ali, ele aplica a sua vontade, né? A vontade de Deus foi que Abraão pegasse o seu filho e oferecesse em holocausto. Agora, o grande segredo, né, de Abraão para mais um milagre na sua vida foi: não questionou ordem. Ele não questionou a vontade de Deus. Abraão aqui, ele não indaga Deus. Pode ler o texto que você não vai ver Abraão indagando Deus, colocando Deus na parede, né? Dizendo: poxa Deus, o Senhor acabou de me dar um filho, agora tem que matar o filho. Não, ele não questiona a vontade de Deus. Aprenda em nome de Jesus a não questionar a vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam os seus propósitos. Então observa que a vontade de Deus, ela já foi determinada, então não tem que ser questionada. Muitas das vezes nós tentamos, né, para livrar a nossa barra ou para resolver uma questão, nós questionamos a vontade de Deus. Existe vontade de Deus que às vezes não bate com a minha vontade. Existe vontade de Deus que não é da maneira que eu gostaria que fosse, mas é vontade de Deus. E a vontade de Deus nós não temos que discutir. A vontade de Deus é como uma ordem dada e ordem tem que ser cumprida. E aqui eu vejo que o grande passo de Abraão para receber o outro milagre na sua vida foi não questionar a vontade de Deus. E agora ele passa a caminhar ao lado do seu filho. O seu filho, né, com a lenha, com a corda, com o cutelo, com os outros homens, os empregados junto com os animais, queridos, durante 3 dias. 3 dias de caminhada. Dormindo lá do menino, levantando lá do menino, olhando o menino correndo, brincando. 3 dias. Isso se chama processo. Quando ele sai da sua casa pela manhã bem cedo, porque o sol do deserto era terrível, então ele sai bem cedinho, quase de madrugada, que vai até uma certa hora, para, monta o acampamento, dorme, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. 3 dias, sabendo que vai matar seu filho, que vai sacrificar, que Deus pediu. Mas a fé que ele tinha era que ele estava indo, mas ele ia voltar da mesma maneira que estava indo. Só que o que ele ia trazer dentro da sua bagagem era um milagre. E para o milagre acontecer, primeiro Abraão teve que obedecer à vontade de Deus. Segundo, Abraão teve que passar pelo processo. E o processo não é fácil. O processo para receber milagre não é fácil. Ou será que você não vai concordar comigo? Olhando aqui um pai de 100 e tantos anos de idade agora, um pai que já não é mais, porque o menino nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Agora Abraão devia ter uns 108, 110 anos.
Imagina você comigo, você sair para sacrificar uma criança, sacrificar seu filho, único filho. Imagina como seria dolorido o coração daquele pai. Mas é o processo, querido. O processo do milagre é difícil. O processo para receber o milagre de Deus não é fácil. O processo que você tem que passar por ele, às vezes é longo, é espinhoso, é dolorido, mas esse processo vai te apontar para um sacrifício que é ainda maior. A dor aperta mais ainda. Eu vejo que é como uma mulher que está grávida. No início da gravidez, que ela espalha a notícia que está grávida, tudo é festa. Mas nos últimos momentos, quando começam as contrações, as primeiras dores são difíceis, mas as últimas são as piores. Até o nascimento da criança. Então eu vejo que Abraão aqui, primeiro ele passa pelo primeiro teste, é não questionar a vontade de Deus. Segundo, é passar pelo processo sem desanimar, sem olhar para trás, sem recuar, sem desistir. Porque dentro do processo, Deus vai usar o tempo, Deus vai usar lugares, Deus vai usar pessoas, Deus pode usar natureza e Deus pode usar impossível. O pacote do processo é sim, é desse jeito. Deus usa várias coisas dentro desse processo. Às vezes na tua vida Deus vai usar o tempo, mas na minha Deus pode usar algum lugar. Na vida do outro, Deus pode usar pessoas. Deus pode usar um fenômeno da natureza. Deus pode usar o impossível. Então cada um tem o seu processo com Deus, porque milagres são diferentes. A maneira da concepção do milagre, ela passa pela vontade de Deus, pelo processo. Aí agora vem o sacrifício. Depois de 3 dias de caminhada, nesse longo processo de 3 dias, Abraão chega no monte. Quando chega no monte, ele deixa os seus homens ali, deixa os seus animais, pega o menino e começa a subir o monte. Para quê? Para a hora do sacrifício. Ele ali pegando aquele menino com a lenha, com a corda, com o machado, com o cutelo na mão, e vão subir os dois. Só que dentro do coração de Isaac, ele só estava vendo o holocausto, só estava vendo o sacrifício em si, mas Abraão já estava enxergando lá na frente. Quando o menino diz assim: papai, eu estou vendo a corda, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, papai, mas e o cordeiro, papai? Abraão disse: meu filho, o cordeiro para si, quer dizer, para ele, Deus proverá. Porque se foi Deus que vai me dar o milagre, se é Deus que vai gerar o milagre, Ele vai prover esse cordeiro para o milagre. Não é eu que vou realizar o milagre. O milagre quem realiza é Deus. Quem tem o poder da realização do milagre é Deus, não sou eu. Eu tenho que passar pela vontade de Deus, pelo processo, pelo sacrifício, até chegar ao milagre. E eu vejo agora que Abraão, quando chega ali no lugar, ele coloca as pedras, faz o altar, coloca a lenha, amarra o menino, venda os olhos do menino, coloca o menino deitado, o fogo já está aceso, o cutelo, a faca já está na mão. Ele vai atender a terceira etapa do milagre, que é o sacrifício. E muitas das vezes Deus nos leva ao limite. Deus nos leva ao máximo, ao topo do nosso sacrifício. Tem muitas pessoas que passam um ventinho à toa, acham que acabou, está tudo terminado, já chegou o seu limite, querido. Ei, enquanto você tiver força, Deus tem condição de te provar, Deus pode te provar. Deus não vai te provar além do que você pode suportar, mas até teu limite Deus pode te levar. Deus leva Abraão até o limite. O teste de Abraão foi até o limite. Só faltava, descer a faca e matar o menino. Acabou. Ele já tinha passado pela primeira etapa, que era cumprir a vontade de Deus.
Passou pela segunda etapa, que era o processo, que é difícil. Tem processo que leva tempo, mas no final ele vai resultar em milagre. Ele passa pelo sacrifício. E o sacrifício, ele demanda, dentro do pacote do sacrifício, vem a fé, vem a confiança, vem a perseverança e a resistência. No pacote do processo, veja bem, irmão, entenda, no pacote do processo vem o tempo, lugares, pessoas, natureza e impossível. Isso aí é dentro de um processo. Mas na hora do sacrifício, dentro do sacrifício você tem que ter fé, confiança, perseverança e resistência. Porque você pode perder o teu milagre por pouca coisa. Você pode abrir mão do teu milagre por uma bobeira. Muitas pessoas estão ensinando milagre, falando milagre. Parece que é tão fácil, mas milagre não é comum. Se não passar pela vontade de Deus, se não tiver um processo para ele acontecer, se não houver um sacrifício da nossa parte, irmão, milagre não acontece, é uma parceria entre nós e Deus. Deus pode, Deus faz, mas eu tenho que ter o meu coração voltado ao sacrifício para receber o milagre, para que eu possa valorizar o milagre, para que eu possa entender que o milagre de Deus na minha vida não é dado de mão beijada de qualquer maneira, sem propósito, sem sacrifício, sem processo. Não. Eu tenho que valorizar as coisas de Deus, principalmente os milagres, aqueles que eu estou buscando. Qual é o milagre que você está buscando? Posso te dizer uma coisa? Às vezes, sabe por que você não recebeu? É porque ainda precisa de um sacrifício um pouco maior. Às vezes o processo não chegou no tempo certo de realizar. E tudo isso, irmão, todo esse tempo, toda essa demanda de sacrifício, de dor, de dificuldade, é para te preparar, é para te fortalecer, é para te fazer entender que a hora que o milagre chegar, você não vai pegar esse milagre, simplesmente embrulhar, jogar fora ou desistir de Deus, porque tem muitas pessoas hoje que só vão atrás de Deus para o milagre. Quando recebe o milagre, abandona Deus, esquece Deus. Então esse sacrifício tem que deixar marcas em você. Esse sacrifício, esse processo tem que deixar marca dentro de você, na tua alma, na tua mente. Porque dentro do processo, o tempo, dependendo dos lugares, de pessoas, de natureza ou coisas impossíveis, é que Deus vai se revelar para você. E o sacrifício, você vai ver Deus agindo de uma forma espetacular. Eu vejo agora que quando Abraão vai matar o menino, dá um brado lá do céu dizendo: ei, Abraão, faz isso não. Sabe por quê? Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deus estava dizendo: você passou no teste. Sabe o que Abraão me ensina? Que eu quero te ensinar. Basta uma gota de fé para um oceano de milagres. Basta uma gota de fé para um oceano de milagres. O processo foi difícil, o sacrifício foi doloroso, mas ele desceu daquele monte, ainda colocou o nome do monte chamado, este monte será chamado Monte do Senhor Proverá, aonde o milagre vai acontecer através desse sacrifício. O milagre não é algo que você compra na esquina, que você ganha no primeiro. Não, tem que ter um processo, irmão. Muita coisa dentro de você tem que sair para o milagre chegar. Muita coisa dentro da tua mente tem que sair para o milagre chegar. O milagre de Deus, ele vai acontecer. É algo alto, sobrenatural, acima da esfera humana, científica, da medicina. Ele vai muito além. É quando se esgota tudo que o homem pode, tudo que a ciência pode. Aí entra o milagre de Deus. Abraão, ele vai me abrir uma porta para que outros acontecimentos eu possa entender sobre obediência à vontade
processo do tempo e o sacrifício da minha parte para o milagre acontecer. Vamos lá, rapidinho, dar uma navegada pela Bíblia, pegar aqui o exemplo aqui de Abraão, né? Depois foi conhecido como o pai da fé. E esse pai da fé aqui vai me ensinar, vai me apontar para vários outros acontecimentos. Porque muitas pessoas acham que basta apenas o milagre. Queridos, milagre não é maior do que o evangelho. Aprenda isso. Milagre não é maior do que o evangelho. Milagre não é salvação. Milagre não é salvação. Você lembra onde aconteceram os maiores milagres descritos na Bíblia? No deserto. Na saída do povo de Moisés lá do Egito até Josué entrando em Canaã com o povo. Você lembra disso? Os maiores milagres aconteceram? Saiu água de pedra, caiu pão do céu, água amarga ficou doce para beber, cobra que mordia perdeu veneno, mar se abriu, nuvem de dia, fogo de noite. E você lembra disso? Maiores milagres aconteceram no deserto? Eu te pergunto, quantas pessoas entraram na terra prometida? 2, Josué e Caleb. Mais de 3 milhões de pessoas saíram de lá, apenas 2 entraram na terra prometida. Então, milagre não é salvação. Pode contribuir para a salvação? Pode. Porque muitas pessoas às vezes recebem o milagre e passam a ter uma fé inabalável em Deus. Através daquele milagre ela pode, servir ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus por isso. Mas tem muitos interesseiros por aí, só estão atrás de Jesus pelo milagre. Só andam atrás de Jesus pelo milagre. E é exatamente isso que eu entendo, que milagre não é salvação. Milagre não é maior do que o evangelho. O maior bem que nós temos hoje no Novo Testamento é o evangelho, os ensinamentos, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vejo aqui que Abraão, ele vai me apontar agora para outros fatos, para outros fatores, de que aconteceram. Por exemplo, nós vemos aqui o caso de Naamã. Conhece o caso de Naamã? Registrado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 2. 2 Reis 5, 2 diz, 1 e 2. Naamã, o chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Primeiro, existe o primeiro passo para o milagre de Naamã, vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor Davi, então foi da vontade de Deus a lepra pegar em Naamã? Deixa eu te explicar uma coisa. Existem 2 ramos da vontade de Deus. O primeiro é a vontade diretiva. É aquela vontade que Deus diz, vai e faz. Mata, perdoa, tira, coloca, abre, fecha, levanta, abate. Vontade diretiva. E existe o segundo ramo, chamado vontade permissiva, que Deus permite. Deus permite que aquilo aconteça dentro de um certo controle. Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Mas ele disse, ei, na vida dele, na alma dele, tu não toca, porque pertence a mim. Pode tirar filho, pode tirar saúde, dinheiro, tira tudo. Olha Deus colocando um limite. Ele permite, mas dentro de um limite. Naamã, a lepra na vida de Naamã chegou pela permissão. Deus permitiu. Tudo que acontece é pela permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Um problema, permissão de Deus.
E esse homem agora leproso, pela permissão, Deus permitiu que ele ficasse assim. Tudo que acontece na vida do ser humano não é poder do diabo pela vontade do diabo, não. O inimigo tem limite para tocar em você. O inimigo, ele sabe até onde ele pode te tocar, sabe até onde ele pode ir. Deus colocou termos, Deus colocou limite. É praxe de Deus, Deus sempre fez isso. Deus fez um sol, só que o sol ia brilhar eternamente. Eu disse, ei, peraí, vai ter a lua. Você tem um limite, você vai brilhar até tal hora e a lua vai brilhar até tal hora. Ele coloca agora um mar, uma água que cobria toda a face da terra. Ele chega a dizer, água, eu vou botar limite. Ó, até aqui você vem, daqui para frente é terra seca. Deus sempre trabalhou com limite. Quando o povo estava lá fazendo o que queria, fazendo Torre de Babel, e casando, dando-se em casamento, fazer aquela doideira tudo, Deus manda a lei de Moisés, agora vou botar lei, vou botar limite. Deus sempre trabalhou com limite. Então o diabo, ele não consegue fazer o que ele quer na tua vida, ele só faz se Deus permitir. Ele pode pedir para se andar com Pedro, lembra disso? Mas a minha Bíblia diz agora que essa lepra de Naamã era da vontade de Deus. Primeira vontade. Segundo, o processo. Esse homem, a Bíblia diz, era varão valoroso, chefe do exército do rei da Síria, homem honrado, mas leproso. E qual foi o processo que ele passou? Qual foi o processo que ele permitiu? Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que uma escrava, uma jovem, que nem o nome dela é citado na Bíblia, a Bíblia chama ela de menina, nem o nome dela aparece, uma menina das terras de Israel, veio como cativa trabalhar com a mulher de Naamã. Olha que coisa maravilhosa, o processo de Naamã teve essa menina no meio desse processo, Deus usando pessoa no meio do processo. Há processo na tua vida, processo difícil que você passa, que Deus vai permitir de alguém estar junto contigo para te auxiliar, para te dar conselho. Há processo que nós passamos até chegar ao nosso milagre, que se não tiver alguém orando conosco, jejuando conosco, pagando o preço conosco, a gente não vence. E esse homem aqui já estava quase já à beira da morte. Porque a lepra naquela época, até hoje, mas é mais controlada, mas era muito perigosa, era muito contagiosa. Tanto que os leprosos não entravam nas cidades. Eles tinham até uns sinos, uns guizos na beira da sua roupa. Quando eles andavam, fazia barulho, e as pessoas da cidade sabiam que eles estavam chegando, corria tudo. Lembra quando Ben-Hadad, ele cerca lá a cidade de Samaria? Lembra disso? Os leprosos estavam onde? Os quatro, do lado de fora. Mas Deus permitiu que essa menina entrasse no meio desse processo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não recebeu o teu milagre ainda. Você está no processo, está pagando sacrifício, está fazendo sacrifício. Deus vai permitir alguém do teu lado, vai te mandar uma mensagem, está orando contigo, vai te dar uma palavra, vai te dar uma ligação, fazer uma ligação para você. E você vai entender que é Deus usando alguém para te ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada, você não vai passar sozinho nessa caminhada. Eu sei que tem anjos ao nosso lado, eu sei que Jesus está dentro de nós, Deus, o Espírito, eu sei, mas tem hora que nós precisamos de alguém para conversar, para desabafar, alguém para nos orientar, para a gente olhar para a pessoa e ver, realmente alguém se importa comigo. Esse processo de Naamã, Deus permite que essa menina chegue. Agora tem um sacrifício, né, meu irmão? Naamã, quer milagre, Naamã? Tem sacrifício, tem que pagar o preço. Chega agora em Samaria, vai falar com o profeta nem vai atender. O profeta diz: meu filho, o milagre é teu, o sacrifício é teu, o processo que ele tem que passar é você, não me envolve nisso. Falou pro moço, diz a ele para ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tem hora que sacrifício é difícil de realizar. Sacrifício não é fácil não, irmão. Sacrifício não é fácil não. Não. Eu vejo por Abraão, que acabamos de dizer que foi o primeiro tópico da nossa mensagem de Abraão. Não é fácil. Para eu saber como alcançar o milagre, eu tenho que entender a vontade, passar pelo processo e ter um sacrifício, realizar o sacrifício. E ele diz assim: não, junta tudo, vamos embora.
junta tudo, vamos voltar. Os homens disseram: ô meu Senhor, viemos de tão longe. Faz isso. Não, mas existem Abana, Farfar, rios límpidos, águas cristalinas. Eu vou mergulhar nesse rio sujo, esse rio barrento, água barrenta. É o processo, querido. Tem hora que você tem que não olhar para o sacrifício, olhar para o milagre. Se você parar para imaginar a dificuldade do sacrifício, você não alcança teu milagre. Se você parar para ver o tamanho da muralha, você não entra em Jericó. Se você parar para ver o tamanho de Golias, você não se torna rei de Israel. Então, querido, em nome de Jesus, sacrifício é difícil? Vai na mão, mergulha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima vez, quando ele surge das águas, ele já surge agarrado com o milagre. Deus fez ele entender que primeiro tem que passar pela vontade. Não adianta reclamar o que você está passando. Naamã não atribuiu a Deus a sua doença. Naamã, em momento nenhum, vou procurar o homem de Deus, vou lá mesmo, porque foi Deus que botou essa doença. Você viu ele reclamando? Não. Ele ouviu o que a menina falou e foi atrás do profeta. Então não atribua a Deus os teus problemas. Não atribua. Tem problema que é da permissão de Deus, mas tem problema que a gente mesmo caça ele. Então entenda a vontade de Deus. Segundo, passa pelo processo. Se é do tempo, se é de pessoas, não passa pelo processo. Pratique o sacrifício. Mergulhe, porque o milagre vai chegar. O que dizer agora no Novo Testamento? Estamos falando de dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Naamã. Vamos falar de um bem conhecido, né? Livro de João, capítulo 9, verso número 6, que diz assim: e tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e colocou nos seus olhos, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e ficou curado. Sabe quem é esse moço aqui? O nome dele? Não sei, sei que era um cego. Lá vem Jesus passando, ô glória! O que aconteceu com aquele moço? Foi da permissão de Deus, meu irmão. Entenda, permissão de Deus. Permissão de Deus. Não se questiona. Não questiona a vontade de Deus. Deus, por que o Senhor levou meu pai? Deus, por que minha mãe morreu? Deus, por que aconteceu isso com a minha empresa? Deus, por que meu carro... Ei, querido, em nome de Jesus, não discuta. Aprenda a entender que a vontade dele é soberana. Você tem que estar no centro da vontade dele. Se a vontade dele hoje não está sendo benéfica para você, é porque você não entendeu a vontade, porque nenhuma vontade de Deus é para te prejudicar. Então esse moço agora, ele precisa passar pelo processo. Qual é o processo? Jesus cospe na terra, faz um lodo, um barrinho e chucha aquele trem nos olhos do cego. Coloca aquele lodo, aquela lama no olho daquele cego. Tá pensando que processo é fácil, irmão? Tá pensando que processo é do teu jeito? O de Abraão, sacrificar o filho. O de Naamã, mergulhar 7 vezes no rio todo sujo, barrendo. Desse cego, botar lodo no olho, irmão. Mas Jesus não era poderoso? Jesus era o dono do milagre, o Senhor do milagre. Por que não disse ver, como ele disse para o cego Bartimeu? Bartimeu, ele não tocou em Bartimeu. Bartimeu só mandou Bartimeu sair da beira do caminho e vir para onde ele estava. E disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus não podia ter feito isso?
Mas só que processo é individual. O processo que você passa, às vezes, não é o mesmo que eu passo. O teu processo pode ser 10 vezes pior do que o meu, ou o meu 100 vezes pior do que o seu. Então não discuta, não questione, passe pelo processo. Aí agora chegou a hora do sacrifício. Qual é o sacrifício desse cego? O Senhor disse agora: levanta-te, vai ao tanque de Siloé e se lava. Sabe por quê, irmão? Eu entendo uma coisa. Sabe por que o processo é importante? Porque o processo vai te dar tempo para... Oh, aleluia! O processo vai te dar tempo para você pensar. O processo vai te dar tempo para você entender o que é milagre. O de Abraão levou 3 dias. O de Naamã, 7 mergulhos. E o desse homem cego agora, vários metros até chegar o tanque de Siloé. E eu estava vendo um trabalho de geografia bíblica, e o tanque de Siloé, irmão, tem uma escadaria. O tanque de Siloé lá embaixo, uma escadaria íngreme. Imagina um cego, irmão, com os olhos cheios de barro. Lá vai o ceguinho descendo. É o meu sacrifício. Quantas pessoas questionam a gente no meio do processo? Quem sabe os moços que estavam com Abraão dizendo: Abraão, para que isso? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Ô Abraão, já são 3 dias já, Abraão. A gente está andando, estou cansado. Abraão, vamos para onde? Naamã, vai fazer o que lá, Abraão? Vai falar com um profeta, um comedor de feijão com angu? Fazer o que lá? Vai falar nada. Até o próprio rei rasgou a carta dizendo: sou lá eu, algum Deus? Esse moço aqui, quem sabe até chegar o tanque com o olho cheio de barro. Você dormiu aonde, rapaz? Não lavou nem o olho, não? Tem pessoas que não entendem o nosso processo, querido. O que você não pode fazer é deixar as palavras te fazer desistir no meio do teu processo, porque se você desistir, você não vai receber teu milagre. Sabe o que esse homem faz agora? Esse homem desce. Quando ele chega lá embaixo, diz: isso aqui é o tanque? É o de Siloé? A água está aqui? Tá. Ele pega as águas, lava os seus olhos, e quando ele acaba de lavar, ele vê onde ele estava. Ele passou a enxergar. E eu quero terminar mostrando para você que para o milagre acontecer precisa ter vontade de Deus, o processo e o sacrifício. E eu termino lendo para você, mesmo livro de João, agora no capítulo 11, no versículo 17, dizendo: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Eu termino aqui com a história mais conhecida de todos nós, a história do amigo de Jesus chamado Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, Jesus ainda permanece no lugar que ele estava 3 dias. 3 dias. Quando Jesus resolve ir para Betânia, onde Lázaro morava, já era o 4º dia. Ah, Jesus, não se importa com teus amigos não, Jesus? Recebeu notícia que Lázaro, teu amigo, estava doente, você não está nem aí. Que ele morreu, você não está nem aí. Não. A vontade de Deus às vezes não é compreendida pelo homem. E eu vou te explicar. Havia um dogma, um pensamento, um ato religioso entre os judeus, que a alma permanecia no corpo até 3 dias. Então os funerais levava-se 5, 6, vários dias, para não pegar a pessoa que morreu de manhã e enterrar de tarde. Porque eles achavam que a alma ainda estava no corpo até 3 dias.
Aí Jesus chegou no quarto. Então não existe mais possibilidade de judeu nenhum dizer que Jesus fez algo que não era milagre, que não foi milagre. Se Lázaro em 3 dias ressuscitasse, até um sacerdote quando aquele lá podia orar e Lázaro ressuscitar, mais 4 dias, aí o negócio é mais difícil. Já passa do natural, da religião, para o sobrenatural, aquilo que o homem não pode fazer. Aí sabe o que eu vejo? Jesus agora fala para Marta: Marta, esses 4 dias foram um processo. Se creres, verás a glória de Deus, Marta. Se creres, verás a glória de Deus que ele está falando. Essa palavra glória de Deus é explícita, é clara, milagre. Jesus está dizendo: Marta, se creres, tu vai ver milagre, Marta. Você tem que fazer sacrifício, Marta. Eu disse: qual é o sacrifício, Senhor? Me leva onde Lázaro está. Quando chegaram lá no túmulo, estava lá a turma toda, estava a turma dos contras, né? Quero ver agora. Aí, já tem 4 dias, já cheira mal, o corpo, a alma já não está mais no corpo. Eu acredito assim. Jesus, ele é especialista em quebrar protocolos, irmão. Se o protocolo dos homens é que a alma está até 3 dias no corpo, ele vai mostrar que ele estava chegando ali, o Senhor da vida, aquele que tem poder sobre a morte, e daqui a pouco ia mostrar quando ele ressuscitasse ao 3º dia. Só que para a família receber o milagre, tem que ter o 3º passo. O primeiro era a vontade de Deus. Jesus só foi para lá depois de 4 dias. É a vontade de Deus. O processo foi esses 4 dias dolorosos que a família teve que enfrentar, passar o luto. O luto foi o processo. E agora vem a hora do sacrifício. Qual é o sacrifício, pastor Davi? Jesus chega diante do túmulo e diz assim, ó: tirai a pedra. Tirai a pedra. Quando tirar a pedra, ele diz: agora é comigo. Você já fez sacrifício? O milagre é comigo. Você obedece à vontade, você passa pelo processo, você faz o sacrifício, mas o milagre é comigo. Você vai para a igreja, você ora, você faz campanha, mas o milagre é com ele. Você para de fumar, você para de beber, você larga tudo, vai servir a Jesus, mas o milagre é com ele. Você bota seu terno, sua gravata, seu vestido, pintinha, bonitinho, mas o milagre é com ele. Você vai no médico, você faz biópsia, você faz o que você quiser, mas o milagre é com ele. Ele disse: Lázaro, vem, Lázaro, vem para fora. E a vida entrou e o milagre aconteceu. Como alcançar o milagre, pastor? Como alcançar o milagre? Primeiro, obedecendo à vontade de Deus, passando pelo processo, fazendo sacrifícios, aleluia, o milagre vai acontecer. Não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa nessa hora, mas eu quero deixar claro para você, que se você obedecer à vontade, sem questionar, como fez Abraão, como fez os demais que eu acabei de citar aqui, se você passar pelo processo do tempo de Abraão, o processo da natureza de mergulhar, ou do lugar de Naamã, o processo, de ir até o tanque, da distância, do tempo da demora do cego, e o processo dos 4 dias do luto de Lázaro. O sacrifício é difícil, mas o milagre chega. Entenda, querido, os teus sonhos podem ser realizados. A cura da tua enfermidade pode se realizar. A porta fechada pode se abrir. Eu termino esta mensagem fazendo um resumo
de tudo que eu falei dentro de um versículo. Lucas, capítulo de número 18, verso 27, que diz: as coisas impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Você serve ao Deus do impossível. Quer saber como alcançar o milagre? Eu estou te dando 3 passos. Creia e obedeça à vontade. Passe pelo processo sem reclamar. E realize o sacrifício com resistência e perseverança, porque você vai alcançar o milagre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Querido Deus, te louvo, Deus, pela vida, Senhor, de cada um dos telespectadores, dos meus amigos, Senhor, que ouviram essa mensagem. Que o Senhor possa adentrar a cada coração, fazer com que a tua vontade esteja acima de qualquer coisa em nossas vidas, fazer com que nós tenhamos perseverança, paciência para passar pelo processo, e também, Senhor, para que possamos exercer o sacrifício de nossa parte, porque a tua palavra mesmo fala, Senhor, que sem o sacrifício, sem a morte, não há, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Até o Senhor Jesus teve que praticar o sacrifício para nos garantir a salvação. Por isso, Deus, eu abençoo cada vida, não deixa desanimar, estamos perto do milagre, às portas do milagre, e é necessário perseverarmos. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.